A controvérsia em torno da decisão das autoridades israelenses para colocar detectores de metais nas portas do Monte do Templo lembra o famoso dito árabe: ele me bateu, gritou e depois veio a mim para reclamar. A inversão de valores, na realidade, é comum entre os autores que fingem ser vítimas. A decisão de instalar detectores de metal veio depois de terroristas árabes terem assassinado 2 policiais israelenses no Monte do Templo, no dia 14 de julho. 3 terroristas com cidadania árabe israelense da cidade Al-Famar utilizaram uma metralhadora de fabricação caseira e facas para perpetrar o ataque. As armas foram facilmente contrabandeadas para o Monte do Templo pelos fiéis muçulmanos, que não são obrigados a passar por detectores de metal ou sujeitos a registros de revista pela polícia nos portões. Incrivelmente, os palestinos têm travado protestos diários contra as novas medidas de segurança israelenses, exigindo que os detectores de metal sejam removidos das entradas do Monte do Templo. Como parte de protesto, os líderes palestinos pediram que os muçulmanos não entrem no Monte do Templo enquanto os detectores não forem retirados. Ao invés disso, bloqueiem suas entradas e orem à porta. A autoridade palestina, como também a Jordânia e outros países árabes e islâmicos, estão acusando Israel de violar o status quo do Monte do Templo, buscando instalar detectores de metal. Uma espera em vão por uma denúncia dos terroristas que mataram 2 policiais israelenses. Eles foram responsáveis por contaminar o lugar santo, a mesquita de Al-Aqsa. Nós não ouvimos a condenação desse assassinato por parte das autoridades, nem palestina, nem jordaniana, nem de qualquer outro país árabe. A comunidade drusa, que é muçulmana e vive em Israel, a eles foi confiado a preservação, como também a lei e a ordem no Monte do Templo. E os oficiais mortos que estavam trabalhando lá estavam ali para isso, e eram também fiéis muçulmanos. Por outro lado, muitos palestinos e árabes aplaudiram o ataque terrorista como uma operação heróica contra o inimigo sionista. Os 3 terroristas que foram mortos pela polícia israelense durante o ataque são saudados como mártires, heróis, que sacrificam suas vidas em defesa da Al-Aqsa. Infelizmente, muitos líderes árabes israelenses se recusam a condenar o ataque terrorista perpetrado por 3 concidadãos. Detectores de metal têm um objetivo: impedir que pessoas armadas contrabandeiem armas para dentro do Monte do Templo. Esse fato deve ser visto como uma tentativa de evitar a profanação do santo lugar. No entanto, ao invés de apoiar essa tentativa dos israelenses de evitar derramamento de sangue em solo sagrado, os palestinos e outros árabes culpam Israel de tentar proteger o bem-estar do seu povo e também os fiéis muçulmanos que tentam acessar o lugar em segurança e paz. Os manipuladores do povo palestino e os manipuladores da informação estão tentando desviar a atenção do ataque terrorista, fazendo parecer que a crise começou com a implantação dos detectores de metais por parte de Israel, e não após a morte de 2 oficiais israelenses. Palestinos e outros árabes agora estão chorando diante da comunidade internacional, acusando Israel de tentar mudar o status quo do Monte do Templo através de uma série de medidas de segurança. Eles também estão tentando fazer parecer que Israel está impedindo que os adoradores muçulmanos entrem para orar na mesquita. Os fatos, no entanto, indicam que a história é bem diferente. As medidas de segurança, primeiro, foram levantadas inclusive para que os detectores de metal fossem instalados e que essa iniciativa não foi israelense. A ideia veio e partiu dos administradores da mesquita de Al-Aqsa. O governo de Israel não se reuniu e tomou essa decisão de instalar detectores de metal a fim de mudar o status quo e impedir os muçulmanos de orarem. Muito pelo contrário. Em segundo lugar, foram os palestinos que tomaram a decisão de não entrar no Monte do Templo.
ao menos que esses detectores sejam removidos. Os líderes palestinos e funcionários da administradora do Monte do Templo, um complexo que é cedido aos palestinos e administrado pela Jordânia, foram eles que exortaram os fiéis muçulmanos para ficarem longe do Monte do Templo e realizar suas orações nas praças públicas e nas ruas, a fim de protestar contra os mesmos. Os fiéis muçulmanos preferiram rezar nas ruas e nas praças, ao invés de entrar no monte para orar, ao invés de enfrentar os detectores de metal. Mas agora, os palestinos e os administradores da mesquita estão mentindo para todo mundo, dizendo que Israel está negando o acesso dos muçulmanos aos locais sagrados. A máquina de propaganda palestina está trabalhando horas extras para vender a falsa impressão de que os detectores de metal são parte de um plano israelense para provocar uma guerra religiosa contra os muçulmanos e destruir Al-Aqsa. Parece, no entanto, que o oposto é verdadeiro. A incitação de funcionários da administradora da mesquita e surge são determinados para desencadear uma guerra religiosa contra Israel e contra o povo judeu. Este incitamento não começou agora. Há mais de 2 anos atrás, quando os líderes palestinos e os administradores da mesquita começaram a dizer ao povo e a todo mundo que Israel estava planejando destruir a mesquita de Al-Aqsa. E os judeus que visitavam o Monte do Templo estavam contaminando aquele lugar, sapatos contaminados. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, foi o primeiro a pronunciar este libelo de sangue, levando uma onda de ataques com facas, colisões de veículos contra israelenses, que até hoje continua. Os 3 terroristas que executaram o ataque do dia 14 estavam agindo precisamente de acordo com as instruções de Abbas e outros líderes palestinos e muçulmanos. É dever dos muçulmanos defender Al-Aqsa contra a intervenção dos judeus. Nesse sentido, este ataque deve ser visto no contexto da onda de ataques terroristas contra Israel, que começou no final de 2015, a conhecida Intifada da Faca. Desde então, os palestinos têm usado as visitas dos judeus no Monte do Templo como pretexto para lançar ataques terroristas contra Israel. Os funcionários da mídia palestina continuam a descrever estas visitas pacíficas, como ataques violentos por parte dos colonos judeus ao Aqsa. Na verdade, porém, é que nenhum judeu entra na mesquita. As visitas são feitas apenas na parte externa do complexo e tem caráter turístico. Isso tem acontecido, inclusive, com não-muçulmanos desde 1968. Na verdade, são os próprios palestinos que estão profanando a santidade do lugar. Usam o lugar para lançar ataques violentos contra o judeu. Eles atiram pedras contra os judeus que estão rezando no Muro das Lamentações. Eles também têm sido transportados clandestinamente vários tipos de armas para o Monte do Templo. De lá, lançam bombas incendiárias, pedras e insurgência contra a polícia e os visitantes que vão até ali. Os administradores da mesquita também encorajam os muçulmanos a perseguir os visitantes judeus e não judeus, atirando insultos. No ano passado, os palestinos e os jordanianos frustraram um plano de instalar dezenas de câmeras de segurança no Monte do Templo. Supõe-se que as câmeras iriam refutar ou confirmar as acusações palestinas que Israel estava planejando destruir a mesquita de Al-Aqsa. Jordanianos retiraram um plano de instalação das câmeras, intimidados por as ameaças palestinas. Ameaças de destruir, inclusive, os próprios equipamentos. Por protestar contra o plano, os palestinos temiam o quê? Que a violência que eles têm perpetrado fosse registrada pelas câmeras, que os ataques que eles têm feito contra os judeus e contra os policiais que sobem ali fossem guardados e capturados pelas câmeras. Os palestinos estão distorcendo a realidade de novo, só que desta vez os detectores de metal que eles temem tentam impedir que eles passem para o Monte do Templo com facas, com armas, com contrabandos de violência. Uma pergunta deve ser feita: o acesso ao Aqsa e a oração, por que se preocupam com um detector de metal? Milhares de palestinos todos os dias passam por detectores de metal a caminho dos territórios de Israel. Também acontece quando eles vão trabalhar da mesma forma.
Não só os palestinos, mas também os israelenses passam diariamente por detectores de metal em centros comerciais, instituições estatais, nos Correios, no Instituto Nacional de Segurança Social, hospitais, centros médicos e shoppings. Aonde está então a indignação? A oposição palestina aos detectores de metais no Monte do Templo significa apenas uma coisa: que os palestinos estão determinados em transformar o lugar sagrado em um depósito de armas clandestinas para perpetrar ataques terroristas contra judeus e contra o povo israelense. Se a mesquita for realmente destruída no futuro, e isso será responsabilidade de Israel, provavelmente a atitude será danosa não só para Israel, mas também para todo o mundo árabe. Quem apoiaria isso?